Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez eu quero falar daquele vídeo do que o pastor, que Deus fala com aquele pastor tremendamente. E há muitos que duvidam, outros não. Porque assim é a vida. Nem todos obedecem, nem todos dão ouvido à palavra de Deus. Mas certo é que, mesmo as pessoas não dando ouvido à palavra de Deus, ela não deixa de ser ou de alcançar o seu objetivo, que é o seu cumprimento. Eu vou ler no livro de Número, no capítulo 22, começa logo no início, é a história de Balaão, mas eu vou ler a partir do versículo 31, porque é uma leitura muito extensa. Mas é por isso que eu quero ler a partir do versículo 31, que diz assim: E então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava a caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então, o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Por que por 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me desviou já 3 vezes, se desviou diante de mim. Se ela não se desviar diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Bom, nós temos aqui a história muito conhecida de Balaão, e a história de Balaque, aquela história bastante conhecida do Velho Testamento. Que quando os filhos de Israel saíram, a fama se espalhou por todos os lugares. Então eles iam destruindo tudo, Deus o permitia, era a ordem de Deus. Chegou naquele rei por nome de Balaque. Ele chamou o profeta de Deus com medo, chamou o profeta para amaldiçoar os filhos de Israel. E ele sabia que não podia amaldiçoar os filhos de Israel. Ele sabia disso. Portanto, ele disse que não podia. E Balaque mandou presentes daí por diante e foi os induzindo a ele a fazer isso. E ele assim o seguia. Levou seu plano à frente, mesmo sabendo que não deveria fazer isso. Chegou a orientar a Balaque como deveria fazer para que os filhos de Israel pecassem e Deus virasse as costas para eles e, portanto, Balaque venceria. E uma daquelas caminhadas que ele ia encontrar-se com Balaque, Deus estava indignado e enviou seu anjo simplesmente para matá-lo. O anjo disse, confessa que ia matar Balaão. Mas a providência de Deus foi tão grande por ele naquele momento, que a jumenta teve uma visão espiritual. A jumenta viu que o anjo estava na frente. E ele não viu nada, ele estava cego espiritualmente. Então, quando a jumenta viu aquele anjo com a espada na mão, ele saiu do caminho, foi para outro lugar. O anjo foi para outro lugar, a jumenta desviou, e assim por 3 vezes. E Balaão começou a chicotear aquela jumenta. E Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou: Por que me espancaste? Quantas vezes já te carreguei por tudo que é lugar? E o anjo agora se revela para Balaão e diz a Balaão: Por que tu está espancando a tua jumenta? Foi ela que te salvou. Foi ela que se desviou de mim por 3 vezes. Se não fosse ela, tu estaria morto agora, Balaão. E ele se inclinou. Mas Balaão não deixou, irmão. Os presentes e a fama, ainda que momentânea, seduziu o coração de Balaão. E quantos tem hoje assim? Quantos Deus diz, fala, ele não fala, e quando aqui Deus fala aquilo que ele...
Quanto Deus tem ordenado a pregar a palavra dele e eles estão como Balaão, em vez de pregar a palavra de Deus, se omite o quanto aquilo. Aí quando aparece alguém que está na direção do Senhor e que o Senhor os usa grandemente, essa pessoa não pode mais pregar em tal e tal igreja, porque as igrejas não querem ouvir alguém pregando a palavra de Deus como ela é. As igrejas não querem ouvir ninguém pregando exortação, arrependimento. As igrejas não querem ouvir ninguém pregando adultério no meio da igreja, porque já faz parte da igreja. Vou dar um exemplo. Igreja Assembleia de Deus, onde eu congreguei por mais de 30 anos. Você nunca ia ouvir falar naquele tempo que começara um cara se divorciar no meio da igreja, ele cometer adultério, ele se divorciar e depois ele voltar e casar na mesma igreja em que ele casou pela primeira vez? E aqui eu vi nessa cidade. Isso é a banalização das coisas espirituais, os ensinamentos da palavra de Deus. Pessoas sinceras já nem podem mais pregar nesses púlpitos. Por que não? Elas têm que pregar uma mensagem que seja agradável aos ouvidos dos líderes. Que seja agradável aos ouvidos daqueles que estão na direção, porque senão ele não prega. Porque senão o microfone dele é cortado. Ele é expulso do púlpito por pregar a palavra de Deus. Então, irmão, não se engane. Eu não estou dizendo que isso foi Deus ou não foi. Mas não se engane que Deus está atrás de homens e mulheres para fazer isso. Não se engane que Deus está atrás de homens e mulheres como Micaías, como homens e mulheres que têm compromisso com a palavra dele, pregar a palavra dele, pregar o arrependimento. A Bíblia diz que precisa de arrepender-se. Então Deus, irmão, está à procura dessas pessoas. Então se despoje das pedras que estão nas tuas mãos. Se despoje da velha criatura, da velha mentalidade. Se volta lá para Romanos 12, para Hebreu 12. Veja como as coisas acontecem. Paulo diz, portanto, Romanos 12, portanto, vós irmãos, vamos ver o que diz Paulo em Romanos 12. Para que a gente, irmão, não tome cuidado. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu melhorar, quando eu renovar o meu entendimento, só se renova aquilo que tornou velho. Quando eu retornar aos primórdios da minha fé cristã, as coisas começam a ser reveladas diante de mim. Jesus está voltando, irmão. Todos os acontecimentos chamados precedentes da vida de Cristo já se cumpriram. Não conheço nenhuma profecia que seja precedente da vida de Cristo que não tenha se cumprido ainda. O amor de muitos esfriando-se. Líderes deixaram de pregar a palavra de Deus para pregar apenas a benção, para pregar o capitalismo, para pregar o carro, a casa, para pregar só bens financeiros. O maior bem é a tua alma, escapa com a tua alma enquanto é tempo. Que Jesus nos oriente, nos capacite, que Jesus nos desperte. Título de pastor, de presbítero, de diácono, de apóstolo, de evangelista, título não vai te levar para lugar nenhum. Títulos são coisas humanas, são organizações humanas que não são ruins, mas também não te aproximam de Deus. Você pode ser o pastor que você quiser, você pode ser o evangelista que você quiser. Antes de ser o pastor, você precisa ser servo. Antes de ser o apóstolo, você precisa ser servo. Chega você achar que está acima de todas as pessoas. Jesus disse que aquele que se achar, querer ser, você precisa ser o servo de todos. Então pense nisso. Jesus está voltando. Nós temos uma igreja aí, talvez estejamos nesses últimos dias precisando de um Martinho Lutério para uma renovação da igreja evangélica que está mergulhada no meio de um oceano de lama. Apresenta as pessoas, os líderes sendo aplaudidos
pela multidão, mas deixando de pregar a palavra de Deus como ela é. Jesus está voltando. Lembre-se que você é responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Bom dia.